O sol da manhã mal havia dourado o topo dos morros, e Léo já estava de pé, não por obrigação, mas por um hábito que se tornara sua própria forma de oração. O ar em sua casa, um pequeno cômodo nos fundos de um terreno acidentado, cheirava a poeira antiga e ao óleo que usava para lubrificar as pequenas engrenagens que eram seu universo. Para o resto do mundo, Léo era praticamente invisível. Uma sombra magra e silenciosa que se movia pelas vielas, os ombros ligeiramente curvados, não de vergonha, mas pelo peso de uma concentração que nunca o abandonava. Os vizinhos o viam, mas não o enxergavam. Para eles, era apenas o menino quieto, o filho da costureira, um rosto a mais na paisagem de dificuldades e sonhos adiados. Sua resiliência não era barulhenta, era uma força contida, expressa no modo como seus dedos, finos e manchados de graxa, conseguiam dar vida nova a objetos que todos já haviam condenado à morte. Um rádio velho voltava a sussurrar canções. Um relógio que não via o tempo passar há anos redespertava seu tic-tac. Eram pequenos milagres anônimos, realizados em sua bancada improvisada, uma porta de madeira sobre 2 caixotes. Do outro lado da cidade, em uma fortaleza de muros altos e gramados impecáveis, o general Arthur Montenegro sentia o peso do mundo de uma forma completamente diferente. Sua aura era de comando. Sua postura, ereta, parecia desafiar a própria gravidade. Cada passo seu ecoava com a autoridade de quem comanda legiões. Mas por dentro, o general era um homem atormentado. O Projeto Sentinela, uma nova e sofisticada rede de drones de vigilância, sua grande aposta para a modernização da defesa nacional, estava ruindo. Falhas inexplicáveis, quedas de sistema, dados corrompidos. Cada relatório era uma nova facada em seu orgulho e em sua carreira. Ele passava as noites em claro, a mente um labirinto de códigos e diagramas técnicos que seus melhores engenheiros não conseguiam decifrar. A pressão era imensa, e o tornava um homem distante, até mesmo para sua pequena filha, Sofia, a única luz em meio àquela tempestade. Numa tarde de sábado, buscando um raro momento de paz, o general levou Sofia à praça que ficava na fronteira entre seu mundo e o de Léo. Enquanto ele andava de um lado para o outro, a voz tensa em um telefonema sobre mais uma falha catastrófica do Sentinela, Sofia brincava com seu bem mais precioso, um autômato de bailarina, um presente de sua falecida mãe. A pequena figura de porcelana e latão era uma obra de arte, com um mecanismo complexo que a fazia girar suavemente ao som de uma melodia delicada. De repente, um tropeço. O autômato voou das mãos da menina e caiu no chão de pedra com um estalo seco e triste. O som da música parou. O movimento cessou. Sofia desabou em lágrimas. Léo, que estava sentado em um banco próximo, observando o movimento e catalogando mentalmente os sons da cidade, viu tudo. Ele não viu uma menina rica e seu brinquedo caro. Ele viu um mecanismo quebrado, um coração de engrenagens que havia parado de bater. Impelido por um instinto que ele mesmo não entendia, levantou-se e se aproximou. O general de costas ainda gritava ao telefone. Léo ajoelhou-se ao lado da menina chorosa, que mal notou sua presença. Seus olhos escanearam a pequena bailarina. Ele viu imediatamente. Um minúsculo pino de latão havia se soltado, travando a mola principal. Com a agilidade de um cirurgião, usando apenas a unha do polegar, ele encaixou o pino de volta em seu lugar. Por um segundo, a bailarina estremeceu, e um único, solitário e quase inaudível dó sustenido escapou da caixinha de música. Nesse exato instante, o general encerrou a ligação, o rosto uma máscara de fúria e frustração. Ele se virou e viu a cena, sua filha no chão e um menino maltrapilho tocando em seu brinquedo mais valioso. A mente, já envenenada pelo estresse, tirou a pior conclusão. "O que pensa que está fazendo, garoto? Saia de perto dela!" Ele rosnou, sua voz um trovão que fez Léo recuar como um animal assustado. Sem esperar resposta, o general pegou a filha e o brinquedo inerte nos braços e marchou para longe, deixando para trás um Léo confuso e o eco de uma oportunidade perdida, um vislumbre de genialidade que, para o homem mais poderoso da cidade, não passou de uma ameaça invisível. A humilhação na praça não quebrou Léo, apenas o dobrou por um instante.
como um galho fino sob uma ventania. Ele voltou para sua oficina improvisada, para o silêncio reconfortante de suas ferramentas. Mas algo havia mudado. A imagem da pequena bailarina de porcelana, com seu mecanismo complexo e ferido, ficara gravada em sua mente. Não era a riqueza do brinquedo que o fascinava, mas sua alma mecânica. Ele passava horas recriando mentalmente suas engrenagens, imaginando o fluxo de movimento que a música deveria liberar. Aquele breve contato, aquele único pino reencaixado, fora como uma faísca em um quarto escuro, revelando a Léo a vastidão de um mundo de complexidade que ele ansiava por explorar. Ele não sentia a raiva do general, sentia uma estranha compaixão pelo homem que tinha um universo de poder nas mãos, mas não conseguia enxergar a beleza de uma pequena mola em seu devido lugar. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, o Cabo Mendes sentia o suor escorrer por sua nuca, mesmo no ar-condicionado gelado da base militar. Sua função era modesta. Ele fazia parte da equipe de manutenção de solo do Projeto Sentinela. Todos os dias, ele lidava com as ferramentas de diagnóstico dos drones e uma delas, um leitor de dados portátil, era sua maldição pessoal. O aparelho, que deveria calibrar os sensores do trem de pouso, estava com defeito crônico. Os técnicos superiores já o haviam descartado, rotulando-o como inútil. Mas a burocracia para requisitar um novo era um pesadelo. Assim, Mendes era forçado a trabalhar com o equipamento defeituoso, o que resultava em relatórios de erro constantes e na fúria de seu superior, o sargento Furtado. Naquela noite, sentado em um boteco na divisa do bairro militar, Mendes desabafava sua frustração com um colega, batendo o leitor de dados inútil na mesa. O dono do bar, que conhecia a fama silenciosa de Léo, ouviu a conversa e se aproximou. "Tem um menino aqui perto", ele disse. "O filho da dona Cida. Dizem que ele faz milagre com qualquer coisa que tenha fio ou parafuso." Desesperado, Mendes viu ali um fio de esperança. Na noite seguinte, com o aparelho escondido em uma mochila, ele bateu à porta de Léo. A mãe do menino o atendeu e, vendo o uniforme, ficou apreensiva, mas o desespero nos olhos do soldado a convenceu. Léo recebeu o objeto com uma reverência quase sagrada. Seus dedos deslizaram pela carcaça de plástico e metal, seus olhos semicerrados, como se estivesse ouvindo uma história que só o aparelho podia contar. Ele não o abriu imediatamente. Passou quase uma hora apenas o segurando, virando-o, sentindo seu peso, sua temperatura. Para Mendes, aquilo era uma excentricidade. Para Léo, era um diálogo. Quando finalmente abriu o leitor, não foi para a placa de circuito principal, que os outros técnicos já haviam examinado à exaustão. Ele foi direto a um pequeno conector de energia secundário. Ali, ele encontrou uma microfissura, quase invisível, que causava uma variação de voltagem mínima, mas o suficiente para corromper todos os dados. Mas ele não parou por aí. Ele percebeu que a fissura era um sintoma de um erro de design, uma tensão mal distribuída. Com um pedaço de fio de cobre retirado de um velho motor de liquidificador e uma gota de solda, ele não apenas consertou a fissura, mas criou uma pequena ponte que redistribuía a energia, tornando o aparelho mais estável do que quando saíra da fábrica. Ele devolveu o leitor a Mendes no dia seguinte, aceitando apenas uma garrafa de refrigerante como pagamento. De volta à base, Mendes usou o leitor sem muita fé. E então, o milagre aconteceu. O diagnóstico foi limpo. Perfeito. Pela primeira vez em meses, o sistema de um dos drones deu sinal verde em todos os sensores do trem de pouso. No decorrer da semana, Mendes, agora usando exclusivamente seu leitor consertado, tornou-se o funcionário mais eficiente da equipe. Na sala de comando do general Montenegro, em meio a um oceano de luzes vermelhas de alerta que piscavam no mapa do Projeto Sentinela, um pequeno e teimoso ponto verde começou a brilhar. Era um ponto insignificante no grande esquema, mas era consistente. O general notou. "O que está acontecendo no setor Delta 7? Ele perguntou a um assessor. "Tivemos uma melhora de 90% na eficiência dos diagnósticos de solo lá." A resposta veio burocrática e vaga. "Cabo Mendes, senhor. Parece que o soldado está tendo uma onda de sorte." Ele atribuiu a uma releitura cuidadosa do manual. Arthur franziu a testa. "Sorte?
Em um projeto que estava desafiando os melhores cérebros do país, ele sentiu uma pontada de curiosidade, mas a descartou. Tinha problemas maiores, mas a sorte de Mendes não passou despercebida pelo sargento Furtado. A inveja corroía o sargento, que não conseguia aceitar que um cabo inepto estivesse superando-o. Furtado começou a observar Mendes de perto. Ele o viu conversando de forma amigável com moradores da comunidade vizinha, algo que ele, com seu preconceito, considerava impróprio. Um dia, de longe, ele viu Mendes entregar um saco de pães a Léo em sua pequena oficina. A cena se formou em sua mente preconceituosa. O soldado estava claramente envolvido em algo ilícito com aquele menino de rua. Talvez estivesse desviando peças. Talvez estivesse pagando por informações. O sucesso de Mendes não podia ser honesto. Ao mesmo tempo, no mundo de Léo, a atenção do soldado começou a gerar um tipo diferente de conflito. Outros garotos de sua idade, que antes apenas o ignoravam, agora o olhavam com desconfiança e ressentimento. "Tá amiguinho dos milicos agora, Léo?" Um deles provocou. "Acha que é importante porque conserta o lixo deles?" As provocações se transformaram em pequenos atos de maldade. Ferramentas sumindo de sua bancada, projetos deliberadamente derrubados no chão. Léo, que sempre encontrara refúgio em seu trabalho, agora se via cercado por uma hostilidade que não compreendia, uma consequência invisível do mesmo talento que, a quilômetros de distância, fazia uma pequena luz verde brilhar no painel de um general atormentado. A calmaria no setor Delta 7 era uma anomalia irritante. Uma pequena ilha de sanidade em um oceano de caos que ameaçava afogar o general Arthur Montenegro. A notícia caiu em sua mesa como uma sentença de morte. O ministro da Defesa solicitaria uma demonstração completa do projeto Sentinela em 30 dias. 30 dias para transformar um desastre iminente em um triunfo da tecnologia nacional. A pressão, que antes era esmagadora, tornou-se existencial. E, para piorar, o sistema entrou em uma nova espiral de falhas. Agora não eram apenas os trens de pouso. Os sistemas de navegação falhavam em pleno voo. As comunicações com a base cortavam sem aviso. E 2 drones caríssimos haviam simplesmente desaparecido dos radares, caindo em locais desconhecidos. O painel de controle na sala de comando parecia uma árvore de Natal macabra, piscando em vermelho de ponta a ponta, exceto por aquele único, teimoso e inexplicável ponto verde. O ponto do Cabo Mendes. Aquele ponto começou a obcecar o general. Não era mais uma curiosidade. Era um insulto à lógica, um desafio à sua autoridade e ao conhecimento de seus engenheiros. Para o sargento Furtado, a sorte de Mendes era um insulto pessoal. A inveja, antes uma brasa, agora era um incêndio em seu peito. Ele precisava desmascarar aquela farsa. Sua oportunidade surgiu na forma de uma interface de comunicação danificada, um módulo complexo que conectava o sistema de orientação do drone ao satélite. A peça havia sido danificada por uma sobrecarga e declarada irrecuperável. Com um sorriso malicioso, Furtado recuperou o módulo do depósito de sucata e o entregou a Mendes. "Cabo", disse ele, a voz pingando falsa camaradagem. "Ouvi dizer que você tem um toque mágico. Nossos especialistas não conseguiram, mas talvez sua sorte possa consertar isso. Preciso dele funcionando até amanhã." Mendes sentiu um calafrio. Ele olhou para o aparelho em suas mãos, muito mais complexo e caro do que o simples leitor de dados. Aquilo não era um pedido, era uma armadilha. O fracasso era certo, e com ele viria a humilhação e uma investigação que ele não poderia suportar. No mesmo dia, o mundo de Léo também se tornava mais hostil. A gangue de garotos mais velhos, liderada por um rapaz chamado Jonas, foi além das provocações. Eles invadiram seu santuário. Não roubaram muito, mas o que fizeram foi pior. Quebraram por maldade. Sua lupa de relojoeiro herdada do avô foi espatifada no chão. Uma pequena caixa com engrenagens raras, que ele coletara por anos, foi virada de cabeça para baixo, seu conteúdo espalhado pela poeira. Léo encontrou a cena ao voltar para casa e sentiu algo que raramente sentia. Um vazio frio, uma violação. Seu refúgio, o único lugar onde o mundo fazia sentido, havia sido profanado.
Ele estava varrendo os cacos de vidro e catando suas preciosas engrenagens quando Mendes apareceu, o rosto pálido de pânico, segurando o módulo de comunicação como se fosse uma bomba. Ao ver o desespero nos olhos do soldado, um homem encurralado como um animal, Léo sentiu sua própria dor recuar. Ele olhou para o aparelho danificado e o brilho voltou aos seus olhos. Era um desafio, uma ferida muito mais complexa e profunda para curar. Naquele momento, consertar aquele objeto era a única maneira de consertar a si mesmo. Enquanto isso, o general Montenegro, incapaz de ficar parado em seu escritório, tomou uma decisão impulsiva. Ele não podia mais confiar nos relatórios. Ele precisava ver, com seus próprios olhos, o que havia de tão especial no setor Delta 7 e em seu operador milagroso. Trocando seu uniforme por roupas civis, ele pegou um carro sem identificação e dirigiu para fora dos portões da base, seguindo o endereço residencial do Cabo Mendes. Ele se sentia um espião em seu próprio exército. O trajeto o levou para a fronteira da cidade, para as ruas que ele só via do alto de seu helicóptero. A paisagem mudou. O asfalto deu lugar ao chão batido, os muros altos às casas inacabadas. Ele estacionou a uma distância segura da casa de Mendes, sentindo-se um intruso. Ele esperava ver o quê? Um encontro suspeito? Uma troca de peças roubadas? O que ele viu o deixou perplexo. Viu Mendes sair de casa, não com um ar de conspirador, mas com o de um réu indo para a forca. E ele não foi encontrar um contrabandista ou um técnico clandestino. Ele caminhou pelas vielas e parou em frente a um dos casebres mais humildes da rua, o mesmo que Léo chamava de lar. O general sentiu uma onda de estranheza. Um soldado de elite, parte do projeto mais secreto do país, entrando naquela casa minúscula com um equipamento militar de ponta nas mãos? Ele se inclinou sobre o volante, os olhos fixos na janela de onde vinha uma luz fraca. E então, a memória o atingiu com a força de um soco. A praça, o choro de sua filha, a bailarina quebrada no chão, e o rosto do menino. O mesmo menino magro e silencioso que ele havia enxotado com tanta rispidez. Era ele. Tinha que ser. A coincidência era astronômica demais para ser ignorada. O general sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O desprezo que sentira naquele dia deu lugar a uma dúvida vertiginosa. Ele havia olhado para aquele menino e visto apenas pobreza e insignificância. Mas e se ele estivesse errado? E se a resposta para seu quebra-cabeça de $1 bilhão, a chave para salvar sua carreira e a segurança de sua nação, estivesse atrás daquela porta frágil, nas mãos de um garoto que ele não julgara digno nem de uma segunda olhada? O general desligou o carro, o motor silenciando no ar noturno. Ele não iria embora. Ele ficaria ali, vigiando aquela luz, esperando com o coração batendo forte com a suspeita impossível de que estava prestes a testemunhar ou a maior das fraudes ou o mais improvável dos milagres. Dentro da pequena casa, o ar era denso com o cheiro de ozônio e de uma concentração quase sobre-humana. Léo tinha o módulo de comunicação aberto sobre sua bancada. Era o mecanismo mais desafiador que já vira. Sob a luz amarelada de uma única lâmpada, usando um fragmento de sua lupa quebrada, ele traçava os caminhos do circuito. E então, ele viu. Não era um dano acidental. Era uma maldade calculada. Um fio de solda, fino como um cabelo, criava uma ponte perversa entre dois circuitos. Um beco sem saída projetado não para quebrar o aparelho, mas para enviar uma sobrecarga de energia para qualquer sistema ao qual fosse conectado. Era uma armadilha, uma bomba relógio eletrônica. Léo não entendia o mundo dos homens, suas invejas e suas traições, mas ele entendia a linguagem das máquinas, e aquela máquina lhe contava uma história de pura malícia. Seu trabalho agora não era mais apenas consertar, era desarmar. No carro, o general Montenegro sentia o tempo escorrer por entre seus dedos. Seu celular vibrou com uma urgência que gelou seu sangue. Era seu segundo em comando. Senhor, localizamos os drones. Estão em uma área de serra, inacessível por terra. O protocolo de emergência foi ativado. A autodestruição está programada para daqui a 2 horas. O general fechou os olhos. A humilhação final,
Seus protótipos se tornariam uma chuva de destroços inúteis. Não há como cancelar? Ele perguntou, a voz rouca. Negativo, senhor. A não ser que possamos estabelecer um link direto com um módulo de comunicação móvel. Mas todos os nossos módulos de campo estão apresentando falhas. Não temos nenhum confiável. O general abriu os olhos e olhou fixamente para a janela iluminada da casa de Léo. A ironia era brutal, cósmica. Sua única esperança, o último módulo de comunicação, estava nas mãos de um menino, dentro de um casebre, sendo consertado como se fosse um rádio velho. Sem pensar duas vezes, ele discou para o cabo Mendes. Soldado, ele disse, sem preâmbulos. Aqui é o general Montenegro. Eu sei onde você está e estou entrando. A porta se abriu para revelar uma cena que a mente do general jamais poderia ter concebido. A pobreza era palpável, mas não havia desordem. Havia uma dignidade na organização das ferramentas improvisadas, na limpeza da pequena bancada. E lá, no centro de tudo, estava o menino que ele expulsara da praça. A criança estava debruçada sobre o coração de seu pesadelo de $1 bilhão. As mãos se movendo com uma graça e certeza que os melhores engenheiros do general não possuíam. Mendes estava branco como cera, e atrás dele, entrando sem ser convidado, surgiu o sargento Furtado, o rosto já contorcido em um sorriso de triunfo para testemunhar o fracasso de seu subordinado. O sorriso morreu em seu rosto ao ver o general. Senhor, gaguejou. O general o ignorou. Seus olhos estavam fixos em Léo. Garoto, disse ele, a voz surpreendentemente suave. Aquele aparelho, preciso dele, agora. Tenho 2 drones que vão explodir em menos de 1 hora. Léo levantou os olhos e pela primeira vez não havia medo neles. Havia apenas foco. Ele olhou para o general, depois para o sargento cujo rosto agora demonstrava pânico, e entendeu tudo. Não pode usar ainda, disse Léo, a voz calma e clara. Alguém não queria que ele fosse consertado. Queria que ele queimasse o que quer que fosse ligado a ele. O queixo de Furtado caiu. O general lançou-lhe um olhar que prometia um inferno militar. Pode consertar a tempo? Perguntou o general voltando-se para Léo. Léo assentiu. Mas não daqui. A antena da base é muito fraca. Precisamos de mais força. E então, o impossível começou a acontecer. A antena daquela TV velha, disse Léo, apontando para um canto. O conversor de energia daquele rádio. E preciso do fio de cobre da bobina daquele ventilador. O que se seguiu foi uma sinfonia de genialidade improvisada. Sob as ordens de um menino, um general condecorado, um cabo trêmulo e um sargento apavorado começaram a desmontar velharias. Eles se tornaram as mãos e os pés de Léo, que, como um maestro, orquestrava a criação de algo novo a partir do velho. Ele não estava mais consertando, estava recriando. Com uma agilidade febril, ele soldou a antena da TV na placa do módulo, usou o conversor do rádio para criar um amplificador de sinal e enrolou o fio de cobre para formar uma bobina de foco. Tudo isso na frente de um general que observava, o queixo caído, a transformação de lixo em tecnologia de ponta. Furtado olhava, o suor escorrendo por seu rosto, vendo sua armadilha ser não apenas desarmada, mas transformada na ferramenta da salvação. Finalmente, Léo fez a última conexão. Ele olhou para Mendes. Ligue para a base. Diga para eles se prepararem para receber o sinal. Agora. Mendes pegou o telefone, as mãos tremendo, e repassou a ordem. O general segurava a respiração. Furtado parecia prestes a desmaiar. Um silêncio tenso pairou sobre o pequeno cômodo, quebrado apenas pelo chiado do rádio na base. E então, uma voz clara e exultante explodiu do telefone de Mendes. Link estabelecido. Temos o controle. Sequência de autodestruição cancelada. Senhor, os drones estão seguros. Um soluço de alívio escapou de Mendes. Furtado recuou para a parede, derrotado. Mas o general Arthur Montenegro não se moveu. Ele apenas olhava para Léo. O menino, com o rosto manchado de graxa e suor, estava simplesmente guardando suas ferramentas, como se tivesse acabado de consertar um liquidificador. O espanto inicial do general deu lugar a algo muito mais profundo, algo que o partiu ao meio. A lembrança de sua própria arrogância na praça, de sua voz dura, de seu desprezo cego.
Ele vira um delinquente onde havia um gênio, vira uma ameaça onde estava sua única esperança. Uma onda de remorso tão poderosa o atingiu que ele sentiu uma vergonha física, um calor que subiu por seu pescoço. Ele, o homem que comandava exércitos, que via o mundo através de mapas estratégicos, havia sido completamente cego para o verdadeiro valor que residia bem ali, em sua frente, em um casebre que ele nem sabia que existia. Naquele instante, o general entendeu que o maior fracasso do projeto Sentinela não fora tecnológico, fora humano, fora seu. Na quietude que se seguiu ao alívio, a transformação do general Arthur Montenegro foi imediata e sísmica. Seu primeiro ato não foi de celebração, mas de justiça. Ele se virou lentamente para o sargento Furtado, que tremia encostado na parede. A fúria do general não veio em gritos, mas em um sussurro gelado mais cortante que qualquer lâmina. "Sargento", disse ele, a voz baixa e controlada, "entregue-me sua identificação. Considere-se sob detenção por traição e sabotagem de material militar. O Cabo Mendes irá escoltá-lo para fora daqui." Furtado, despojado de sua arrogância, foi reduzido a um homem patético, sendo conduzido para fora da pequena casa por um Mendes ainda atônito, mas que agora caminhava com uma retidão que nunca tivera. Então, o general se voltou para Léo, que havia terminado de limpar a ponta de seu ferro de solda improvisado. O homem mais poderoso do exército se ajoelhou, um ato que chocou a si mesmo tanto quanto ao menino. Ele não estava mais na altura de um general para um garoto de rua. Estava olho no olho com seu salvador. "Eu fui um tolo", disse Arthur, a voz embargada por um remorso genuíno. "Eu olhei para você e não vi nada. Perdoe-me. Qual é o seu nome, filho?" Léo, surpreso com o gesto e com o tom, respondeu em voz baixa. "Léo." O general sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Léo", ele repetiu como se saboreasse a palavra. "O que você fez esta noite não foi consertar um aparelho. Você salvou um projeto inteiro. Salvou a minha honra. Isso não pode passar em branco." As ações do general foram tão rápidas e decisivas quanto sua mudança de coração. Na semana seguinte, durante a cerimônia de demonstração para o ministro da Defesa, o projeto Sentinela funcionou com uma perfeição impecável. Mas o destaque do evento não foram os drones. O general subiu ao pódio e, em vez de apenas apresentar os resultados técnicos, ele contou uma história. Ele falou sobre um erro de julgamento, sobre um autômato de bailarina quebrado e sobre a arrogância que quase o cegou para um talento geracional. Então, para o choque de todos os oficiais e dignitários presentes, ele chamou ao palco um menino magro, vestido com um terno novo que ainda parecia um pouco grande demais para ele. Léo. Publicamente, o general pediu desculpas e, em nome do exército, concedeu a Léo a recém-criada Medalha de Inovação e Mérito Civil. Em suas mãos, ele não entregou apenas a medalha, mas as chaves de um laboratório. Um espaço novo, brilhante, dentro da própria base militar, batizado de Unidade de Soluções Criativas, do qual Léo seria o primeiro consultor e chefe de pesquisa, com uma bolsa de estudos integral garantida até o mais alto nível de educação que desejasse. Sofia estava na primeira fila, e quando Léo desceu do palco, ela correu e lhe entregou uma caixa. Dentro estava a bailarina, perfeitamente restaurada por ele, agora girando ao som de uma melodia clara e feliz. Os meses que se seguiram mostraram a florescência de ambos. Léo, antes uma sombra, agora caminhava com propósito pelos corredores da base. Seu laboratório tornou-se um centro de milagres, onde ele não apenas resolvia problemas complexos do Sentinela, mas também ensinava a outros jovens de sua comunidade, recrutados para um novo programa de aprendizes criado pelo general. Sua timidez deu lugar a uma confiança serena, a de alguém que finalmente encontrou sua linguagem e seu lugar no mundo. O general Arthur Montenegro também se transformou. Ele se tornou um líder mais sábio e humano, conhecido por sua capacidade de ouvir e por sua busca incansável por talentos escondidos nos lugares mais improváveis. A rigidez em seu rosto foi substituída por uma expressão de curiosidade e respeito, e ele era visto com frequência no laboratório de Léo, não para dar ordens, mas para aprender. A maior mudança, no entanto,
Foi vista nos momentos tranquilos com sua filha, onde ele reaprendeu a enxergar a beleza e a complexidade nas pequenas coisas, assim como Léo via a alma dentro de cada engrenagem. A história de Léo e do general nos lembra que o verdadeiro valor não está em uniformes ou em posições de poder, mas na genialidade silenciosa que muitas vezes reside onde menos esperamos. Nos ensina que um único olhar de preconceito pode esconder um mundo de potencial, mas que um ato de humildade pode revelá-lo. Todos nós carregamos um talento único, uma solução criativa para um problema que parece impossível, apenas esperando a oportunidade certa e o olhar certo para florescer. Se você acredita no poder das segundas chances e que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esta mensagem de esperança e superação possa alcançar mais pessoas e compartilhe este vídeo para inspirar o mundo a olhar sempre além das aparências.